Bom, o grande tema, como eu já mencionei, é o dia 12, né? Grande, porém pequeno. No dia 12, nós assistimos aqui a uma coisa que é muito ilustrativa. É uma questão que deve ser muito discutida pela esquerda, deve ser cuidadosamente avaliada. Eu não vi muita avaliação desse acontecimento, vi que as pessoas falam que o ato foi um fiasco, né? Simplesmente. O que é verdade, o ato foi um fiasco, não há dúvida nenhuma sobre isso. Mas não é só isso, né? Isso tem uma série de consequências políticas. Porque, veja bem, né? Nós tivemos aí, no ato, o MBL, que muita gente considera... MBL, Vem Pra Rua, outros grupos desse tipo, que são grupos com forte inclinação fascista, né? Muita gente não se lê. Agora o MBL virou organização democrática, né? As pessoas querem que... Algumas pessoas querem que todo mundo esqueça daquela época em que o MBL ia agredir parlamentares dentro da Câmara, da Assembleia Legislativa, ia tentar calar a esquerda à força, né? Querem que a gente esqueça tudo isso daí. Querem que se esqueça a campanha de calúnias do MBL, o apoio à Lava Jato, o apoio a Sérgio Moro, o apoio ao Bolsonaro nas eleições, essa coisa toda. E querem que a gente participe de uma farsa onde o MBL agora é um defensor da democracia. É uma farsa isso daí. Quem é que não sabe que é uma farsa? Só as lideranças de determinados partidos que criaram na sua própria cabeça um MBL defensor da democracia, porque o MBL diz, né, que é a favor do impeachment do Bolsonaro. Essas lideranças, que são gente muito esperta, né, numa série de coisas, eles nem param para considerar que tudo isso pode ser uma grande enganação. Eles procuram apresentar como se fosse uma coisa realmente honesta, que o MBL, o Dória, toda essa gente está a favor do impeachment do Bolsonaro. Bom, quais são as conclusões que nós devemos tirar desse ato do dia 12? Primeira conclusão é a confirmação daquilo que nós falamos o tempo todo, mas não tínhamos, né, como um exemplo para provar, e esse exemplo provou de maneira contundente. Esse pessoal não põe o povo na rua. Né? Em várias oportunidades, né, pessoas polemizaram conosco, com a política do PCO, dizendo que era preciso a mais ampla unidade para derrotar o fascismo. Nós falamos, se é um problema de votar no Congresso Nacional, e o pessoal diz que é a favor do impeachment, então, na hora que o impeachment estiver lá, eles vão lá e votam. Não precisa fazer nenhum acordo. Você não precisa casar com ninguém para o parlamentar votar no impeachment. Ele vota, ele diz que vai votar, ele vota. Se não votar, né, aí vai ficar desmoralizado. Mas na mobilização de rua não faz sentido colocar esse pessoal, porque eles não têm povo. Ninguém nunca argumentou especificamente sobre se eles tinham mais povo, menos povo, o que era. Né? Quando eles decidiram fazer um ato sozinhos, a gente viu que o ato é um ato vazio. A gente deve dizer, inclusive, o seguinte, não é que eles não têm povo, eles não têm nem mesmo uma militância. Pelo tamanho do ato, né? E nós sabemos, inclusive, que enganados aí pela imprensa, uma parte de gente de esquerda foi no ato. O ato tinha, sei lá, 500 e tantas pessoas. Se foram 200 pessoas de esquerda, eles levaram 300 pessoas, sendo que PSDB, PDT, PSB, Rede, Cidadania, Solidariedade e mais uma quantidade de organizações tipo MBL, Vem Pra Rua e etc. Quer dizer, se você contar todas as organizações, vai dar aí, sei lá, 3 ou 4 pessoas por organização. Essa aqui é a realidade. Né? Quer dizer, eles não têm apoio nenhum. Alguém pode dizer que eles não organizaram adequadamente. Não é bem verdade. Né? Esse ato foi convocado com bastante antecipação. Eles fizeram uma convocação grande. A imprensa golpista, né,
contribuiu bastante para essa convocação e o resultado foi esse daí. Quer dizer, nessas condições, não tem povo, não tem audiência. A única coisa que a gente pode dizer é que eles não levaram pessoal não fretaram ônibus aí e coagiram gente para ir na manifestação, coisa que eles fazem em algumas situações. Mas isso não é um público real, né? Isso daqui mostra que eles não têm absolutamente nenhum público. Mostra também um dado importantíssimo da situação política, que é o quê? Que a base desses partidos, ela se deslocou totalmente para o bolsonarismo. O Bolsonaro, no dia 7 de setembro, colocou lá, segundo a Polícia Militar, né, 125 mil pessoas na Avenida Paulista. Foi um ato gigantesco. A base do PSDB, do MBL, estava toda nesse ato. Quer dizer, eles, durante a operação golpista, que eles coordenaram, PSDB, MBL, etc., eles fizeram uma propaganda de tal natureza fascista que o pessoal todo evoluiu para o Bolsonaro. E eles ficaram sem nada. Quer dizer, qual é o sentido, então, dessa política de unidade? Né? Qual seria a unidade? Qual que é o sentido da unidade? Um conjunto de organizações de esquerda, né? Vou mencionar aquelas que eu me lembro. Bom, PSOL, com certeza, todos os seus grupos, né? O PSOL, não sei se todo mundo tem consciência, tem no seu interior aí dezenas de grupos revolucionários, né? Entre aspas. A maioria, não sei se exatamente todos, mas a esmagadora maioria dos grupos ditos revolucionários falaram que tem que chamar o MBL para as mobilizações. MBL, PSDB, tem que chamar todo mundo. Os grupos antigos que romperam com o PSTU, né? O grupo do Valério Arcari, o grupo da Isa Pena e outros, todos são favoráveis a essa política. O PSTU, que é um partido que a gente precisaria criar aí um núcleo de pesquisa para estudar a psicologia desse partido, porque eles passaram do fora todos, que significava na realidade, na prática, fora Dilma, mas eles não tiveram coragem de falar abertamente, então eles falavam fora todos, quando na verdade o que estava em questão era se o governo do PT ia ser derrubado ou não. Passaram para o sou contra o fora Bolsonaro. Durante um período, eles ficaram lá, né, combatendo a ideia de que se deveria chamar a palavra de ordem de fora Bolsonaro. Quer dizer, do fora todos ao ser contra o fora Bolsonaro. E agora passaram a ser contra o Bolsonaro junto com todos os grupos de direita possíveis e imagináveis que a gente puder apresentar. Esses grupos, alguns deles são grupos trotskistas, eles apresentam essa política como sendo uma aplicação da tática, né, revolucionária da Frente Única. Então eles falam que Trotsky propunha a Frente Única contra o fascismo, etc. e tal. Essa é uma completa adulteração da política trotskista, da política revolucionária, da política de Lenin. O PCB, agora que eu falei Lenin, lembrei, o PCB também está nisso daí, a UP está todo mundo no... vamos criar uma grande família das pessoas que são fora Bolsonaro, com a direita, né? Uma coisa que é preciso explicar claramente é o seguinte: a tática da Frente Única, né, elaborada pelos partidos da Terceira Internacional, na verdade elaborada por Marx e desenvolvida na Segunda e na Terceira Internacional, não é uma tática dirigida à burguesia e a todos em abstrato, né? A tática da Frente Única, ela parte da ideia de que o movimento operário está dividido entre várias organizações. O movimento operário. E, logicamente, o movimento
popular, semi-proletário, o movimento de massas de uma maneira geral, mas em primeiro lugar o movimento operário. Então, para unificar a classe operária para a luta, porque a classe operária é a única, né, classe social, é o único setor social de um país que pode efetivamente combater o fascismo, a burguesia e tudo mais, você propõe a unidade àquelas organizações que têm alguma influência real sobre a classe operária e as massas populares. Quer dizer, a unidade é um meio para unificar as massas, não é um fim em si mesmo, não faz sentido você se unificar grupos, nem mesmo partidos, mesmo que os partidos fossem grandes, porque isso daí não faz sentido nenhum. O que faz sentido é procurar criar um amplo movimento das massas contra a burguesia. Quer dizer, essa tática nunca foi dirigida à burguesia. Trotsky mostrou a aplicação dessa tática na Alemanha, na véspera da ascensão do nazismo ao poder. Então, ele propunha a unificação, principalmente entre o Partido Socialista e o Partido Comunista. Quer dizer, as duas grandes organizações de massas da classe operária. E, logicamente, né, juntamente com esses dois partidos, se unificariam aí sindicatos, centrais sindicais e outras organizações lideradas por esses partidos. Essa política nunca foi dirigida à burguesia, né? Tanto Trotsky como todas as pessoas envolvidas tinham consciência de que a burguesia não era um inimigo do fascismo, né? Ela podia até ter alguma diferença circunstancial, mas ela nunca viria para o campo da classe operária na luta contra o fascismo. Entre o fascismo e a classe operária, a burguesia escolheria sempre o fascismo. Quer dizer, é mentira que a tática de frente única seja unificar todos contra o fascismo. Por que que as coisas não são colocadas nesse sentido? Na Alemanha mesmo, antes da subida de Hitler ao poder, nós vemos a aplicação de outra tática. O que aconteceu efetivamente? A social-democracia se recusava à frente única, mas o Partido Comunista também se recusava à frente única. O Partido Comunista falava que a social-democracia tinha uma política burguesa, apoiava a burguesia, tinha traído a revolução, etc, etc, etc. Tudo que era verdade, mas não justificava, né, a não aplicação da tática de frente única, porque era preciso unificar a classe operária. E não é possível, né, num determinado momento, você unificar a classe operária ignorando as organizações e a direção da classe operária. Um setor da classe operária está com a social-democracia. Bom, nesse ambiente confuso, a social-democracia, ao invés de fazer uma frente única com o Partido Comunista, fazia frente única com a burguesia, que é a tática que os nossos trotskistas do PSTU, dentro do PSOL, advogam nesse momento, como se fosse uma tática revolucionária. A social-democracia, por exemplo, né, na última eleição, antes da subida de Hitler ao poder, ao invés de lançar o seu próprio candidato à presidência e tudo mais, né, ao invés de mobilizar as massas, ao invés de fazer uma frente única da classe operária, a social-democracia apoiou o candidato da burguesia, né, o Marechal Hindenburgo, que era um militar direitista, era tipo esses direitistas que supostamente não apoiam o Bolsonaro. E aí o que aconteceu? Esse cidadão foi eleito com o voto da social-democracia e foi ele que convidou Hitler a formar o ministério em 1933. Quer dizer, ele foi o grande autor, juntamente com Hitler, do golpe de Estado que levou os nazistas ao poder. Quer dizer, a tática da frente única serviu única e exclusivamente para desarmar os trabalhadores diante do fascismo. A tática da frente única com a burguesia. Quando chegou a hora de Hitler subir ao poder, os partidos burgueses todos apoiaram a subida de Hitler ao poder.
né? Em 1933, toda a burguesia apoiava o Hitler. Então, quer dizer, nós temos também o exemplo da Frente Única de Todos contra o Fascismo. E a Frente Única de Todos contra o Fascismo é o caminho da derrota. Existem dois caminhos muito claros para você ser derrotado. Um é não unificar a esquerda que tem influência sobre a classe operária. Essa tática foi colocada em prática no golpe contra o PT, que acabou levando Bolsonaro ao poder. Uma boa parte dos partidos de esquerda, inclusive os de dentro do PSOL, falavam que não se devia defender o governo da Dilma contra o golpe. Depois que Bolsonaro chegou ao governo, né, após eles, durante quase 2 anos, lutarem contra qualquer movimento pelo fora Bolsonaro, agora eles querem se aliar à burguesia contra o Bolsonaro. E o pior de tudo é que é uma burguesia que não tem público nenhum, né? O ato do dia 12 mostrou que essa tática é completamente inviável, é completamente sem sentido, né? Nós falamos em diversas oportunidades que a esquerda e os trabalhadores têm muito mais peso social do que esses partidos burgueses. Os partidos burgueses controlam um sistema, um esquema eleitoral. É isso que muita gente não entende. Então, a pessoa eleita, eles falam assim, ele é muito popular, porque ele foi eleito. Mentira. Ele foi eleito por um esquema. Esse esquema, ele elege qualquer pessoa. Tanto que se você mostrar para a população brasileira a lista de deputados, o povo não conhece quase ninguém daquela lista. Eles são tão populares que eles são desconhecidos do povo. Em muitos casos, eles são odiados pelo povo. O caso do Dória. Que professor gosta do Dória? Que metroviário gosta do Dória? Que servidor público do Estado de São Paulo gosta do Dória? Qual professor municipal que gosta do PSDB e do Dória? Não tem isso daí. Quer dizer, há uma confusão aqui que o ato do dia 12 contribuiu para dissipar, que é a confusão entre ter popularidade real e controlar um sistema eleitoral que elege a pessoa, apesar de que ele não tem popularidade. É uma lição que tem que ser muito aproveitada, né? Nós, né, me refiro ao PCO, nós temos que discutir muito esse problema, que é para acabar com essa ilusão. O ato do dia 12, se ele não acabou com a ilusão de todo mundo, ele é um ótimo exemplo para acabar com a ilusão de todo mundo. A tal ponto isso daí foi marcante que alguns dias depois do ato do dia 12, depois de acho que muito matutar e pensar e para encontrar uma saída dessa sinuca de bico, um dos principais articulistas da Folha de São Paulo, o Schwartzman, que escreve, tudo que ele escreve é ideológico, anti-operário, antidemocrático, né, reacionário e pró-imperialista. Ele é uma espécie assim de consciência da Folha de São Paulo. Ele escreveu uma matéria onde ele falava o seguinte: colocar o povo na rua não mostra quem tem mais popularidade. O que mostra a popularidade é a pesquisa eleitoral. Não é interessante? Quer dizer, ele inclusive fala uma coisa que é uma novidade. Ele fala, na política moderna, depois que surgiram as pesquisas eleitorais, ninguém sabia disso, né? Ninguém aprendeu isso daí, mas ele está ensinando agora. Depois que surgiram as pesquisas eleitorais, os atos de rua ficaram obsoletos. Não tem sentido mais fazer ato de rua, né? Você faz a pesquisa eleitoral. Se a pesquisa eleitoral falar que o Dória é mais popular do que o Lula, é isso, a pesquisa eleitoral que manda. Se a pesquisa eleitoral mostrar, né, que a girafa que está no zoológico que o Dória privatizou é mais popular que o Lula, a girafa é mais popular que o Lula. Porque vocês sabem, né, pesquisa nunca é manipulada.
A pesquisa ela é uma coisa totalmente digna de respeito, né? Ela nunca dá, no final da eleição, resultados incompatíveis com o que realmente aconteceu. Quer dizer, muito concretamente, é uma baboseira de raciocínio. Mas serve para quê? Para tentar disfarçar, né, a indigência, a pobreza franciscana da burguesia no que diz respeito à popularidade. Isso é uma coisa comum no Brasil, né? Muita gente nunca se deu conta. Felizmente, nós tivemos a iniciativa do MBL. Né? O MBL prestou um serviço para a consciência de toda a esquerda nacional, dos trabalhadores. Mas, se nós formos acompanhar as eleições brasileiras, né, desde 1982, quer dizer, depois da ditadura, nós vamos ver que a burguesia nunca conseguiu levar povo na rua nas eleições. A campanha presidencial de 1989, o Lula realizou vários atos públicos enormes. Vários. O Collor, que era apoiado pela Rede Globo, ele nunca realizou nenhum ato público. Ele nunca conseguiu colocar ninguém na rua. Por quê? Porque ele não tinha essa base. É apenas manipulação eleitoral. Quando chega a eleição, né, a imprensa se concentra lá, começa a bombardear as pessoas ficam confusas e são arrastadas para um determinado tipo de voto. Nem todo mundo, lógico, mas uma parcela é arrastada para votar no Collor. Por que votaram no Collor? Alguém conhecia o Collor em São Paulo, por exemplo? Ninguém conhecia o Collor. Ele era um completo desconhecido. Ele tinha sido governador de Alagoas. Ele era uma pessoa totalmente desconhecida. No entanto, ele teve uma grande votação em São Paulo. Por quê? Alguém conhecia ele? Alguém achava que ele era um grande prefeito, um grande governador em Alagoas, um político carismático? Ele veio aqui, fez atos públicos, percorreu, né, as fábricas, os bairros populares e convenceu o povo? Não. O povo votou porque a Rede Globo falava que ele era o homem que ia combater a corrupção, pura e simplesmente por isso. E o curral eleitoral dos partidos burgueses aqui canalizou o voto para ele, juntamente com essa propaganda. Então nós tivemos um exemplo aqui da realidade do sistema político brasileiro. É isso daí. Nós temos, de um lado, né, a esquerda, que majoritariamente apoia a candidatura do Lula, desde já, que realizou vários atos em todo o país. Grandes, vários. Né? E nós temos o Bolsonaro, que realizou 3 grandes atos no dia 7 de setembro. Qualquer que seja a ponderação que nós façamos sobre esses atos, a coisa é clara. O Bolsonaro tem público. E a esquerda, Lula principalmente, tem público. O país está polarizado entre esses 2 setores. E a política do restante da burguesia, porque uma parte da burguesia apoia o Bolsonaro, é tentar eleger um candidato que não tem apoio popular nenhum. Esse é o X do problema, que ficou muito evidenciado no ato do dia 12. Bom,